gado no pasto, mugindo com vigor. Suíno e galinha, criados com amor. Do café à castanha, o trabalho é feroz. Aqui o produtor do Acre tem voz. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Agro 24 Cast, o seu compromisso de todos os domingos, né? O seu e o meu, né? Sobretudo o meu, de estar aqui fazendo conversas importantes com pessoas que têm influência, têm direcionamento, têm uma ação direta na ordem econômica local, né? Nós falamos aqui coisas a respeito da nossa economia, sobretudo a economia no que se refere ao extrativismo, à pecuária e à agricultura. Esse é um tripé fundamental que nós preservamos aqui, cuidamos aqui no site AC24 Agro e mais especificamente aqui nesse programa de entrevistas, que é quando nós temos a possibilidade de discutir algum detalhe que às vezes escapa da cobertura cotidiana, rotineira. Por falar em cobertura cotidiana, né, e rotineira, eu vou pedir para a produção, pedir para o Iago apertar o piloto e mostrar um material que foi produzido pelo AC24 Agro na quarta-feira da semana que passou, porque nós estamos no domingo é o primeiro dia da semana. Então, está aí esse material que eu chamo a atenção. Só um instante. Tem essa foto aí, com esse rapaz descendo num pé de açaí, e tem uma manchete fazendo a seguinte observação. Produção de açaí no interior paulista deve acender sinal de alerta no Acre. Então, você pode entrar agora, Iago, você pode apertar aí por gentileza, para que a gente possa... E aí tem uma reportagem que mostra... o texto é muito curto, mas me parece de extrema gravidade. Por quê? Porque aponta que o interior de São Paulo, sobretudo naquela região ali do município de São José do Rio Preto, que não é uma região pobre. São José do Rio Preto está ali no noroeste do estado de São Paulo. São José do Rio Preto e mais 13 municípios do entorno estão produzindo açaí. Além do interior de São Paulo, nós temos também o estado do Ceará, que também começa a despontar com produção de açaí. Andei dando uma lida e o estado do Ceará é o 9º estado já do país, segundo o IBGE, a produzir açaí. Por que eu estou chamando a atenção desse problema? Perceba, são regiões cuja agricultura é muito mais forte do que a nossa. Um produtor agrícola em São José do Rio Preto, ele tem capital instalado na sua propriedade em volume muito maior do que o nosso produtor aqui. Ele tem uma infraestrutura muito diferente da que nós temos aqui. Ele tem uma assistência técnica muito diferente da que nós temos aqui. E eu vou fazer um alerta. O açaí que esse pessoal está plantando é um açaí que foi modificado geneticamente pela Embrapa Mandioca e Fruticultura, com sede lá na Bahia. A Embrapa está fazendo o papel dela. O que a Embrapa fez? Fez uma modificação genética na cultivar, e essa cultivar está adaptada para poder ser cultivada em regiões longe da floresta, digamos assim, para facilitar a minha comunicação. Perceba, e aqui pode voltar para mim, por favor, o Iago. Eu vou concluir o meu comentário. Observe o que eu vou falar agora, mas, como diz o Matuto, abra suas ouças, para não dizer que
eu estou aqui condenando esta ou aquela cultura. Veja, o café, nós somos, todos nós, o AC24 Agro, um entusiasta do café. O café é uma cultura importante que vem sendo plantada no Acre desde os anos 70. O Acre não descobriu o café agora, desde os anos 70 a gente planta café, correto? Mas agora a coisa está pegando volume, como nunca antes. Então o café é uma cadeia produtiva importante. A pecuária também. Vou usar só esses dois exemplos. A carne é a nossa cadeia produtiva mais consolidada. Agora, você há de convir comigo que são duas cadeias produtivas que nós importamos, trouxemos de fora. Não são cadeias produtivas próprias, inerentes à nossa região. Diferente do açaí. O açaí é daqui. Por que eu chamo a atenção disso? Porque, ora, nós estamos começando a ficar aperreados porque nós estamos começando a perceber como que o açaí se organizou, ganhou capilaridade em todo o país, está ganhando. E agora com uma cultivar própria, se instalando em vários estados. São concorrentes, a concorrência está aberta. Como é que nós, daqui a pouco, vamos estar aperreados porque não cuidamos da cadeia do açaí? Você percebe a gravidade? Eu não estou criticando o café e nem estou criticando a pecuária, por favor, não é isso. Eu só estou alertando que algo que é próprio da nossa região está fugindo pelas nossas mãos. E aí nós temos um problemão. Nós temos um problemão, porque o açaí nativo, ele está ficando cada vez mais distante das unidades de beneficiamento. Vamos ver como é que vai ser a situação agora, com esses investimentos anunciados pela BDI. Então, o cenário, eu chamo a atenção, o cenário exige, por parte do governo do Estado, por parte das prefeituras, um engajamento e uma atenção, por isso que o jornal colocou ali, exige alerta por parte das autoridades. Entende? Então, a gente precisa atentar para esse cenário. Como eu disse, nós estamos, em relação ao açaí, nós estamos com uma concorrência aberta e agora o Estado de São Paulo produzindo açaí é algo, ainda está pequeno, claro, né? As coisas começam devagar, mas quando começar a pegar a escala, quando eles virem que a capilaridade do produto, a aceitação é grande, isso aí vai nos trazer problemas. A gente precisa ficar alerta em relação a isso. Bom, feito esse comentário, eu vou, inclusive, mudar a ordem do meu roteiro aqui, aproveitando esse mote do açaí, e vou conversar com o secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão. É com ele a nossa conversa hoje. Ricardo, seja bem-vindo ao AC24 Agro. Então, bom dia, muito obrigado pelo espaço, né? Realmente é preocupante quando você coloca nesses termos essa questão de uma das cadeias de valor muito importante para a Amazônia está sendo produzida em outra região. Isso vai para além de acender um alerta, vai para o aspecto de colocar o produtor acreano, as autoridades acreanas realmente atentas para que medidas devem estar adotando no sentido de fortalecer as cadeias típicas da região. Exato. Aí também envolve a questão dos bancos, né, Ricardo? Porque sem a participação dos bancos de fomento, né, do Banco da Amazônia, do Banco do Brasil, o governo do Estado precisa, eu não sei de que forma, mas precisa reforçar a pressão para que essas situações sejam resolvidas. Né? Certo. Nesse aspecto, então, durante a semana, na COP30, o Consórcio da Amazônia Legal lançou a Estratégia Amazônia Regional 2050. É uma estratégia que visa justamente discutir o desenvolvimento da Amazônia com suas cadeias de valor próprias. E a preocupação nossa, enquanto integrantes do planejamento dos 9 estados da Amazônia Legal, é entender qual o potencial de produção de cada um dos estados e como que podemos unir forças do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais com as entidades produtivas para que fortaleçamos as cadeias de cada região, guardadas suas especificidades. Caso do Acre, principalmente, a Secretaria de Planejamento, em parceria com o IBGE, está finalizando um mapa de produção acreano.
o que cada município do Acre tem vocação para produzir. O zoneamento já não fez isso, o Ricardo? Qual que é a diferença? A diferença é que o zoneamento ele estimou numa parceria com a Embrapa que áreas têm potencial para produzir o quê? Aí subimos uma lâmina agora e passamos a olhar. Tá, a partir do zoneamento, o que de fato está se produzindo? Porque tirado a vocação do município, da regional de produzir café, abacaxi, o açaí, tem a cultura e a experiência dos produtores. Naturalmente, onde você tem municípios que têm pessoas que vêm da região centro-sul, por mais que o município tenha vocação para cadeias específicas, a cultura produtiva deles às vezes encaminha em outra direção. E aí a preocupação da Secretaria de Planejamento com o IBGE foi fazer esse olhar. O que os municípios de fato estão produzindo hoje em cada uma das suas regiões? E a partir desse olhar, a preocupação mas considerando a vocação propriamente dita, a qualidade do solo, das condições regionais, o que ele poderia produzir com maior qualidade, com maior excelência. Então, a preocupação é a gente ter essa integração com os municípios, IBGE e Embrapa, para fortalecer a produtividade nas regiões. Você tem encontrado interlocução com seus colegas de trabalho, a equipe do governo consegue entender o tempo da CEPLAN? Porque, às vezes, eu imagino que não seja tão difícil você ter algum colega que olhe para você ouvindo falar assim, mas Ricardo, rapaz, eu estou com pressa, eu já estou agora aqui quase que finalizando a gestão, isso aí vai demorar muito. O olhar da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado hoje é um olhar de Estado e não só de gestão. Entendemos que de fato, algumas ações podem ter um tempo de demora, mas elas visam dar sustentabilidade ao Estado no longo prazo. Motivo pelo qual já em 2023 foi lançada a Agenda Acre 2030, né, que é a Agenda Acre 10 anos, que visa justamente ter esse olhar de longo prazo. Entendemos que em uma gestão governamental não é possível fazer tudo e que cada governante que passou pelo Acre deu sua cota de contribuição. E a preocupação é olhar essa cota de contribuição de maneira mais ampliada. Um exemplo típico da discussão da cadeia do açaí é: hoje a região que tem o maior potencial de produção de açaí é Feijó. Então seria natural que levássemos para lá os projetos de investimentos, de SAFs, voltadas para a produção de açaí para aquela região. Quando a gente olha a questão da suinocultura, da avicultura, naturalmente o olhar vai em direção ao Alto Acre, Brasileia, Pitaçolândia, Assis Brasil. Então, é com essa perspectiva que tem se buscado olhar as regiões, o que de fato elas estão produzindo e como que o governo, em parceria com Embrapa, IBGE, com o governo federal, pode potencializar essa produção local. Então, vocês estão dando, digamos assim, uma outra camada ao zoneamento ecológico-econômico, né? Justamente. Um andar acima. Dando esse olhar mais ampliado para que estejamos 100% alinhados com a realidade. Essa eu acho que é a grande preocupação do governo Gladson, de que a gente trabalhe com aquilo que o produtor local está, de fato, envolvido na produção. Eu vou, como eu disse, eu ia falar primeiro de infraestrutura, mas em função do comentário sobre o açaí, vamos trazer a questão da produção para o primeiro momento aqui na nossa conversa. E eu anotei aqui que semana retrasada houve um lançamento na sede da Federação da Agricultura e Pecuária. Aliás, me parece até simbólico o lançamento ter acontecido dentro da sede da FAEAC, o lançamento do Selo Verde Acre, que é digamos assim, um conjunto, trata-se de um conjunto de medidas que qualifica o setor produtivo em várias camadas, já que nós estamos usando essa metáfora. Uma delas guarda relação com a pecuária, e especificamente com o fantasma da rastreabilidade. Fantasma para o pecuarista, que o pecuarista criando, quando você fala em rastreabilidade, ele tem arrepios. Já o consumidor, é uma exigência do mercado você saber qual a origem daquela carne que o consumidor está comendo, né, está consumindo. Então, eu queria saber de você o seguinte: de que forma esses instrumentos dialogam com os projetos de desenvolvimento que vocês estão pensando? Basicamente, ele compõe todo o conjunto de instrumentos, até porque a plataforma Selo Verde ela possibilita você enxergar a realidade de cada uma das propriedades a partir do CAR. Então, você consegue enxergar como é que está a situação do CAR daquela propriedade, como é que ela está distribuída geograficamente,
qual a composição produtiva dela. A partir daí é possível você ter uma noção real do que aquela propriedade está produzindo e do que ela pode produzir com maior intensidade. Daí a importância de atuação sempre do conjunto de órgãos do Poder Público Estadual, Municipal e Federal, em parceria com os bancos de fomento. Então, hoje você tem grandes propriedades rurais que sempre atuaram na área de pecuária, que começa a fazer um movimento em direção à produção de grãos, soja e milho. E, naturalmente, sem um conjunto de informações mais qualificadas, esse produtor ele tinha um tempo de demora maior para poder fazer o seu licenciamento. Agora, com a plataforma Selo Verde, de imediato ele já consegue ter um raio-x do que é a propriedade dele e dos passos que ele deve adotar para regularizar. Então, isso facilita com que tanto o poder público tenha um olhar sobre o atendimento das demandas dos produtores, que são muitas, mas também tenha um olhar sobre as perspectivas de monitoramento, de controle dos organismos ambientais e da comunidade internacional. O produtor, quando ouve você falar isso, ele fica um pouco desconfiado, porque ele acredita ao Estado a inoperância de não fazer o dever de casa. Quando se fala, por exemplo, a respeito da regularização fundiária, é um dos gargalos da pecuária regional. E eles acreditam muito a inoperância e inabilidade do governo do Estado em não fazer o que tem que ser feito. Como é que está essa história? Como é que está isso aí, o Ricardo? Quanto a esse aspecto, então, recentemente, num evento lá em Assis Brasil, onde estava o diretor-presidente do INCRA Acre, ele colocava justamente algo nesse sentido. De todo o território acreano, 88% das terras ainda são de responsabilidade de regularização da União. Com o Estado, sobram os 12% restantes. Mas isso não é motivo para que o governo do Estado não atue em parceria com o governo federal para fazer um grande esforço de regularização. Quer dizer, então, me perdoe eu lhe interromper. Pelo que você está colocando aí, em um encontro em Assis Brasil, o Márcio Alessio, do INCRA, falou que 88% das responsabilidades de regularização são de competência são da União, são do União. governo federal. Isso. Então, digamos que o governo do Estado do Acre, não é que ele esteja se eximindo, mas não é de responsabilidade dele. Isso. E aí a preocupação nossa é justamente isso. Mas o cidadão que está nessas propriedades é acreano. E aí a preocupação, e foi deixado muito claro isso no evento lá na reunião da AMAC, estava a Secretaria Adjunta do Meio Ambiente, colocava justamente isso, a importância dessa atuação em parceria do INCRA com os órgãos do Estado, como o IMAC, como SEMA, próprio ITERAC, para que possamos trabalhar de maneira coordenada. E esse trabalho de maneira coordenada é que vai fazer com que possamos resolver uma série de problemas que ainda se tem hoje. É difícil trabalhar de forma coordenada? É porque existem ainda muitas lacunas a serem solucionadas. Uma delas é no tocante a sistemas. Então, é preciso integrar sistemas, é preciso integrar equipes operacionais, é preciso integrar, às vezes, procedimentos de regularização que o governo federal tem de um tipo, às vezes o governo estadual tem de outro, e tem também a dimensão dos municípios, que em alguma medida, algumas das áreas também estão sob responsabilidade do município. Daí o motivo pelo qual sempre se fala que a regularização fundiária e ambiental na Amazônia talvez seja um dos piores gargalos que nós temos hoje. É nesse aspecto, Ricardo, que eu entendo o aperreio do produtor de carne, do pecuarista, do pequeno pecuarista, aquele que tem até 100 cabeças de gado, porque esse é o produtor acreano. Então, às vezes, eu percebo esses instrumentos necessários para uma realidade como a que nós vivemos hoje. O Selo Verde é algo, inclusive foi feito em parceria do governo do Estado com a Universidade Federal de Minas Gerais, não foi isso? Isso mesmo. Então, assim, é um movimento que a gente não pode negar esse movimento. No entanto, nós temos... Olha só como é intrigante. O mesmo poder público que trabalha com ferramentas tão sofisticadas como são esses instrumentos Selo Verde, imagine a tecnologia que é necessária para você criar isso, esse mecanismo, né? Digamos que a fotografia é tirada de forma mais real, quase que em tempo real da propriedade, da minha propriedade. Então, é necessário e é um aparelho sofisticado. Mas
o mesmo poder público que constrói essa instância é o mesmo que tem dificuldade de se conversar. Aí o produtor fica no meio desse imprensado. É difícil, hein, Ricardo? É por isso que, em conjunto com o consórcio da Amazônia Legal, os 9 estados decidiram constituir a Estratégia Amazônia Regional 2050. Que o olhar é o seguinte: então, hoje você vai observar programas e projetos do governo federal, do governo do estado, dos governos municipais ocorrendo no mesmo território. E muitas vezes esses programas e projetos não dialogavam. E aí a preocupação foi constituir uma ferramenta de pensamento estratégico mais ampliada para chamar todos os atores e dizer: olha, se vocês estão atuando nesse quadrante aqui, então quais as forças que tu tem para cá, o que você tem para cá também, vamos juntar isso e eliminar sobreposições e reduzir tempos, porque para o Brasil, para a Amazônia, para o Acre, nós não temos mais tempo. Nós precisamos agir, nós precisamos dar respostas, porque se não o fizermos enquanto é tempo, outros o farão. E aí, quando nós falamos essa questão do outro, um exemplo típico, como você colocou, do açaí. O açaí é um produto típico da Amazônia. Mas se não fosse apropriado, criadas condições ideais de manejo de produção, outros estados passarão a produzir. É o exemplo da borracha, no século XIX, que saiu da Amazônia. O próprio São Paulo foi o maior produtor de borracha recentemente, né? Agora está deixando um pouco, mas seringais de cultivo de São Paulo. Isso. E essa lógica da mobilização de cadeias produtivas, quando a gente fala em Dendê, nós pensamos na Bahia. Mas o maior produtor de Dendê do Brasil hoje é Pará. Pará, né? Estado do Pará. Exatamente. Quando a gente fala no jambu, o jambu é um produto típico da Amazônia, mas o maior produtor é São Paulo. Então, só para entendermos como é que funciona, isso muitas vezes se dá pela falta de especialização, pela falta de diálogo, de alinhamento. Daí a importância de ter bons planos, de ter boas estratégias e ter um ambiente de diálogo. Não por acaso, como você muito bem colocou, a SEMA fez o anúncio, o lançamento do selo verde dentro da FAEAC com esse objetivo, de chamar os reais interessados, os verdadeiros interessados nesse processo. Porque há de chegar um tempo, e não vai demorar muito, que os mercados internacionais só comprarão com a rastreabilidade necessária. Tem um dever de casa que os governos estaduais e federal têm que fazer para garantir qualidade de seus produtos. Exatamente, o Ricardo. E eu tenho um certo temor em relação a esse momento, porque eu estou vendo que é um relógio com contagem regressiva e eu não estou percebendo uma movimentação eficaz para que esses gargalos sejam resolvidos. Isso aí é uma preocupação. Mas vamos adiante aqui no nosso roteiro. Eu vou colocar aqui uma outra cadeia produtiva que eu desconfio que a CEPLAG, né? Que a CEPLAN tem um trabalho estratégico para o fortalecimento dessa cadeia produtiva. Vou me referir aqui à cadeia produtiva da castanha. Antes, a castanha do Brasil era chamada de castanha do Pará. Não por acaso, porque realmente havia um monopólio do beneficiamento da castanha com uma família específica lá no Pará, família Mutran. Perfeito, esse tempo passou, o governo do Acre interveio, brigou, trouxe a castanha para ser beneficiada aqui no Acre, a Cooperacre nasceu dessa régua e desse compasso, perfeito. Só que agora nós encontramos outro Mutran, que é o pessoal da Bolívia. Isso. A Bolívia e o Peru também passou a beneficiar a castanha. Então, a impressão que dá, fazendo um olhar histórico, é que nós deixamos de escoar nossa produção para o Pará e passamos aqui para a Bolívia e para o Peru. A minha pergunta para você é: existe algum planejamento por parte do governo do estado do Acre de brecar ou pelo menos diminuir a saída de castanha do Acre para a Bolívia e para o Peru? Existe já um diálogo com a Secretaria de Agricultura do Estado. Durante a elaboração da Agenda Acre 10 anos, um dos aspectos que foi discutido foi justamente esse da castanha. Porque no que pese a Bolívia não ser a maior produtora, é a maior comercializadora. Para que ela chegasse a esse ponto, ela conseguiu atuar em toda a cadeia para poder garantir uma castanha de qualidade a ser exportada para os mercados internacionais. E eles são agressivos, né? Muito agressivos, inclusive no preço. E a partir desse olhar que foi feito para a experiência da Bolívia e de uma que estava sendo feita no Peru,
iniciou-se uma discussão no estado do Acre, com um aspecto um pouco mais ampliado. Porque hoje, se nós pararmos para ver, o estado do Pará, o estado norte do Mato Grosso, já tem grandes plantios de castanha. E um dos aspectos que a gente vem em diálogo com a Embrapa, a Acre aqui, já fizemos uma reunião com o Bruno, é nesse sentido, de discutir, para além da produção, da comercialização e industrialização daquilo que já existe, como é que vai estar a produção da castanha daqui a 10 anos? Porque no ritmo que vem o avanço das mudanças climáticas, o que se observa é uma oscilação muito grande na capacidade produtiva, porque ainda é feita no formato tradicional do século XIX, do século XX, e hoje, na realidade atual, já não cabe mais. Então, tem uma discussão já sendo realizada em parceria com a Embrapa, com o SEAGRE, para olhar desde o processo de plantio até o de comercialização e industrialização. Então, são aspectos que o planejamento vem olhando com muita atenção, vem dialogando com os órgãos diretamente responsáveis para que daqui 3, 4, 5 anos não sejamos surpreendidos com a ausência de produção diante do tamanho da demanda que se tem mundo afora. Então a sua resposta, ela acabou sendo muito mais ampla do que a pergunta que eu te fiz, porque pela tua resposta, intervir ou não intervir de maneira a diminuir o fluxo de castanha do Acre para a Bolívia e para o Peru, isso, digamos, seria uma medida periférica, isso. Não é? Mas existe essa possibilidade de vocês pensarem em algum tipo de barreira? Isso foi cogitado? Não foi cogitado ainda, até porque nós entendemos que um dos aspectos que tem fortalecido o PIB acreano é justamente essa capacidade de exportação que vem se constituindo. A discussão que está em voga aqui hoje, qual é? Você vai exportar o produto in natura, você vai exportar o produto industrializado. A demanda da Secretaria da SEICT é justamente essa, de investirmos na industrialização para que a gente tenhamos capacidade de exportar ela já semi-industrializada ou totalmente industrializada. Essa discussão é que ela precisa ser trazida para a mesa do debate hoje. O que se vê hoje é toda a castanha que sai do Acre, ela sai in natura e é processada na Bolívia ou no Peru. Outras vezes ela sai, inclusive da Bolívia, ela só recebe um tratamento de sanitização para seguir para outros mercados. E essa preocupação que nós estamos tendo hoje é qual o volume dessa castanha que vai estar em 2026, 2027, 2028 e o que a gente pode fazer para que esse volume se expanda. Porque para o Acre é interessante, é necessário que cada vez mais ampliemos a capacidade produtiva e aí dentro dessa ampliação você consegue comercializar ela in natura, como é feita hoje, e uma outra parte você consegue industrializar. Então, o desafio nosso é justamente esse, fortalecer as cadeias que são típicas da região e sensibilizar e conscientizar o produtor acreano para que ele precise investir. Hoje, a Embrapa no Brasil, Pará principalmente, aqui no Acre já tem testes, depois seria até interessante o ACEAGRO fazer uma entrevista com o Bruno, com a equipe da Embrapa. Então, tem castanhas que produzem com 6 a 7 anos. Outras só com 11, né? Então varia muito da preparação da cultivar. Então é essa discussão que a gente procura fazer hoje, de sensibilizar para que possamos também, dentro dos processos de implantação de SAFs ou de reflorestamentos, ter a castanha como uma das linhas de ação principal para que a gente possa manter, enquanto Acre, a capacidade de comercialização adequada. Muito bom. Eu queria saber, agora vou dar um de advogado do diabo. Já que a intervenção para a saída é algo que o governo entende como periférico, agora eu vou perguntar do caminho inverso. O governo do Estado já pensou na possibilidade de atrair essas indústrias bolivianas e peruanas para o Acre, para o desespero do Manuel da Cooperacre, não? Essa é uma discussão que vem sendo feita e... Vocês já discutiram isso? Já. E um dos aspectos que a gente tem colocado, que o governo tem colocado em todos os momentos, é que hoje o papel das cooperativas no Acre tem uma importância muito grande. E eu, pessoalmente, faço questão de sempre deixar claro isso nas minhas falas. Então, o Acre ele ainda não tem esse potencial de ter grandes empresas, grandes indústrias, mas ele tem um potencial enorme de ter grandes cooperativas. A Cooperacre é o melhor exemplo. É o melhor exemplo. Agora, é possível que, em paralelo à Cooperacre, existam outras cooperativas que também explorem a mesma cadeia? É.
e que essas cooperativas passem a ter um grau de especialização, de modernização muito melhor, a nível de concorrer com uma indústria que está instalada hoje na Bolívia, no Peru. Isso talvez seja o caminho mais apropriado para que possamos dar força ao produtor que está no campo. Porque o que se viu durante muitos anos na Amazônia foi a indústria pagando um preço incipiente para o pequeno produtor e não conseguia gerar uma repartição de benefício de maneira adequada para ele. Quando você traz essa lógica para um ambiente de cooperativa, você traz um pouco mais de democracia e de justiça social e climática para essa discussão. Sem dúvida nenhuma. Isso aí me faz formular uma pergunta óbvia na sequência. Isso aí eu estou entendendo como uma espécie de planejamento do governo do Acre para poder investir mais na Cooperacre? Não só na Cooperacre, mas no fortalecimento das cooperativas locais. Hoje o governo do Acre firmou uma parceria com o Instituto Federal do Acre, o IFAC, para que possamos incubar algumas associações e pequenas cooperativas que já estão no mercado, mas ainda não têm potencial nem escala de produção. No paralelo, também estamos numa parceria, o programa RENACRE, com a Emater, para que a Emater possa estruturar o setor, a divisão de associações e entidades rurais, para fortalecer essas comunidades, fortalecer essas cooperativas e associações, para que elas possam ter capacidade tanto gerencial, quanto de captação de recursos, quanto de comercialização. Porque hoje tem muitas entidades, pequenas associações, pequenas cooperativas, que ainda estão naquele processo muito embrionário de engateamento. E o que se percebe delas é que elas têm um potencial de crescimento muito grande. Então, em uma parceria do governo do Estado com o IFAC, procura-se justamente trabalhar um processo de incubação para que essas que já estão mais ou menos maduras possam expandir sua capacidade produtiva. E, na outra coluna, uma atuação junto com a Emater, para que a Emater possa ter um braço, ser um braço de apoio para essas cooperativas, para essas associações. Um exemplo bem típico aqui na região do Baixo Acre. A Emater, ela mapeou já algo em torno de umas 42 pequenas cooperativas e associações. E a provocação que foi feita com a Emater foi: como que a Emater pode estar mais presente no dia a dia dessas associações, dessas cooperativas? Como que a Emater pode orientar, auxiliar essas cooperativas no processo de gestão das suas cadeias? E aí a lógica é investir na Emater para que ela possa fazer isso com qualidade. Eu estou esperando você terminar o seu raciocínio para poder... Eu não vou surpreender você se disser que a Emater não tem condições de fazer isso agora, né? Justamente. Do jeito que está. Por isso que a discussão com a Emater é justamente essa. Escolha uma cadeia, escolha um negócio. O que se viu ao longo dos últimos anos foi a Emater encolhendo, apesar de ter um potencial enorme, ela encolheu muito. A massa de trabalhadores dela está envelhecida, porém com uma capacidade intelectual, de experiência muito rica. A provocação que fizemos ao diretor-presidente da Emater foi: diante do cenário atual que a Emater se encontra, então vamos escolher uma área de atuação bem específica para a gente retomar o processo de fortalecimento da empresa novamente. Que bom saber. Bom saber disso. Ricardo, já me avisaram aqui que nós estamos com 30 minutos já, e eu tenho muita... Eu ia falar do cacau, mas eu não vou ter tempo. Eu queria falar a respeito dos 70 milhões de dólares que vocês estão pleiteando. É junto ao BID, é isso? Isso. Nós tivemos uma operação aprovada junto ao BID, chamado Programa Acre Mais Produtivo. A operação foi aprovada pela COFIEX, só que em razão daquela condição da CAPAG... O que é CAPAG? Explica para nós. CAPAG é a capacidade de pagamento. Então, é analisada pela Secretaria da Receita Federal, do Tesouro Nacional. Saber se o Acre tem condições de honrar o pagamento. Honrar o pagamento, né? Isso. E aí todos os estados são classificados em razão da sua liquidez, de sua capacidade de poupança. E nesse momento, desde 2023, o Acre está classificado como CAPAG C. Enquanto está nessa condição, fica impedido de contrair empréstimos de instituições internacionais com garantia da União. Vocês estavam planejando ter acesso a esse recurso ainda em 2025, se eu bem me lembro, não? A programação era em 2025, é tanto que tivemos a aprovação pela COFIEX no final de 2023, já no início de 2024, geralmente por volta do mês de final de janeiro, início de fevereiro, que sai a publicação da CAPAG. Então, 2023 nós já estávamos na CAPAG B,
Em 2024 saiu o Capag-C e ficamos impedidos. Estamos descendo a escada. Não é que estamos descendo a escada, é que nesse momento, há 2 anos, a Receita ela trabalha com a seguinte lógica, a Secretaria do Tesouro Nacional. Ela verifica o teu estoque de recurso com a sua capacidade de honrar com todas as despesas. E aí, em função disso, são cálculos que foram refeitos na virada de 23 para 24, que mudou essa lógica. E cálculos que todos os estados pequenos, Norte e Nordeste, questionaram. Questionaram o governo federal justamente pela mudança das regras. O que finda facilitando e beneficiando no entendimento. Os estados maiores, né? Os estados mais fortes. Essa é uma guerra. Agora, Ricardo, os fatos acabam se impondo, né? Eu vejo o esforço, por exemplo, do presidente da Apex, né, o ex-governador Jorge Viana, falando a respeito dos números da exportação. Vejo o teu colega Surbanipal também, porque os números também são fatos, né? A performance, o desempenho das exportações do Acre acabaram sendo melhores no último ano. Tudo bem. Agora, esse cenário de nós estarmos com uma presença mais forte no comércio exterior não dialoga com esse cenário que você acaba de colocar para a gente aqui, porque o cenário que você expôs é de uma economia que não está conseguindo reagir, não é isso? Não é isso. Olhe lá, se nós estávamos em B, descemos para C, como é que a gente... Mas veja bem, os critérios que avaliam a capacidade de pagamento do Estado são muito técnicos. Muito técnicos, e a tecnicidade deles não reflete a realidade. Prova disso é que, desde 2019 até 2025, e fecharemos em 2026, o Estado em nenhum momento nunca deixou de pagar nenhuma de suas parcelas. Sempre pagou e continuará pagando com a capacidade que lhe é peculiar. De 2020 para 2025, o Estado dobrou sua capacidade de receita. Então, quando assumi a Secretaria de Planejamento e Gestão no ano de 2020, as receitas do Estado eram 6 bilhões e um quebrado. Hoje beira os 13 bilhões de reais. Então, não demonstra nenhuma estagnação. Demonstra que as regras que eram utilizadas para mensurar a capacidade de pagamento foram ajustadas para atender critérios que eu não vou entrar no mérito, mas que precisam ser repensadas. Que é quando você tem os grandes estados devedores do país, na região sul, sudeste, sendo beneficiados por essa mudança, e os estados da Amazônia e do Nordeste sendo tratados de maneira diferenciada. Isso faz com que nós, enquanto governantes, provoquemos uma reflexão. Perfeito. Se você tem um estado que dobrou sua capacidade de receita e, naturalmente, vem despontando proporcionalmente como um dos estados que mais teve crescimento das suas exportações, isso demonstra que tem algo muito ativo ocorrendo. Perfeito. Boa defesa. Ricardo, eu vou passar agora para o assunto infraestrutura, que aqui é recheado de polêmica. E eu já vou logo para a principal, lembrando que você, junto com representantes da Assembleia Legislativa e de representantes da nossa bancada, vocês fizeram uma missão recentemente no Peru, e foi uma missão que rendeu bastante polêmica, porque, pelo que foi posto, é que o governo do Estado está encontrando um caminho alternativo de integração com o Peru. E é por Marechal Thaumaturgo? É isso mesmo? Isso. Essa é uma discussão, então, que nós já estamos procurando marcar agendas com as comunidades tradicionais da região do Vale do Juruá, porque entendemos que é importante que o Acre seja interligado ao Peru também pelo Vale do Juruá. Hoje já temos uma interligação que é real pelo Vale do Acre, então acesso por Assis Brasil e Inhapare, mas precisamos abrir uma porta com o norte do Peru. E durante muito tempo se falou que esse acesso poderia ser cruzando o Parque Nacional da Serra do Divisor, e nós respeitamos o entendimento dos impactos ambientais e entendemos que não é apropriado levar adiante uma discussão tão polêmica como essa. E vocês miraram em Marechal Thaumaturgo e acho que não vai dar polêmica? Na verdade, quando nós viramos em Marechal Thaumaturgo, a gente procura resolver três situações básicas. A primeira delas, integrar o Acre. Não é admissível que a população de Marechal Thaumaturgo e de Portugal continue isoladas em pleno século XXI. Em pleno século XXI, ano de 2025, Marechal Thaumaturgo sofreu com desabastecimento. Porque os rios estão secando, a única forma de chegar no município é de pequenas embarcações e aéreo,
custo do transporte fica irreal e eu não posso relegar aquela população ao abandono. Então, precisamos sim discutir de maneira muito transparente, aberta, como interligar Marechal Thaumaturgo a Porto Walter e Porto Walter a Rodrigues Alves e a Cruzeiro do Sul. Lembrando que em 1969 já existia o projeto da BR-307. O que nós estamos fazendo é só relembrando ao governo federal que desde 1969 existe uma rodovia projetada e que parte dela já foi construída. Se você for em Manso Lima hoje, perguntar onde fica a BR-307, todo mundo vai lhe indicar. E a discussão é justamente essa. Uma vez chegando com a BR, com a rodovia até Marechal Thaumaturgo, de Marechal Thaumaturgo para a fronteira com o Peru, estamos falando aí de menos de 100 quilômetros. Do lado peruano, a primeira cidade de porte médio é Atalaia, que está a 174 quilômetros da nossa fronteira. E aí a visita a Atalaia ela foi revestida nesse sentido, conhecer a realidade de Atalaia. Uma vez chegando lá, o que descobrimos? Que de Atalaia até Puerto Breu já existe um acesso precário, porque existe um projeto de concessão madeireira, que é onde os caminhões extraem as madeiras continuamente por esses ramais. Ou seja, já existe um trajeto. A discussão agora é dialogar com as comunidades tradicionais, com as comunidades indígenas, porque se você desce em direção à calha do Juruá, você preserva essa lógica de não intervir em terras indígenas, de não intervir em unidades de conservação, mas você garante um acesso rodoviário e uma vez cruzando a fronteira de Porto Breu até o porto de Chancai, está falando de 965 quilômetros. É tudo muito próximo. Ricardo, eu queria entender por que o governo do Acre, e eu estou aqui querendo te ouvir de maneira sincera, por que o governo do Acre fortalece a ideia de relacionar crescimento econômico, ou, usando uma outra palavra polêmica, desenvolvimento, com a existência de estradas? Nós ainda não conseguimos superar essa relação? Ainda não, por um motivo bem básico. Uma das principais obrigações de qualquer governante, seja ele federal, estadual ou municipal, é garantir dignidade a toda sua população. E isso só vem por meio de estrada? Isso só vem por meio de acessibilidade. A realidade do transporte aéreo na Amazônia é muito cara. Nós não poderíamos mudar isso, por exemplo? Criar uma rede aeroportuária, aeroviária, com capacidade de fazer essa integração com impacto mínimo? No passado já se buscou fazer isso, que era os transportes com voos da FAB, só que para a realidade populacional do Acre e da Amazônia hoje já não comporta. O custo sai muito alto. E nós precisamos sim enfrentar essa capacidade de discutir, de dialogar, de como que o poder público, em conjunto com a sociedade, pode assegurar um acesso rodoviário ou ferroviário, respeitando as condicionantes ambientais, as condicionantes das populações tradicionais. Isso precisa ser feito. O que eu vi do lado peruano, então, saindo de uma cidade chamada Satipo até Atalaia, nós passamos por dentro de 2 terras indígenas. O pedido das comunidades indígenas era que o governo brasileiro ajudasse o governo peruano com a garantia de acessibilidade para que eles pudessem escoar a produção deles. Essas comunidades produziam banana, produzem café, produzem cacau. Porém, sempre viveram isolados. E agora o governo peruano, nessa interligação, está fazendo as pontes para garantir uma via precária já. Você está querendo me dizer, você está me dizendo que a fala da comunidade indígena peruana, ela referenda que é por meio de estrada que a integração pode acontecer. Não é isso? Não bem isso. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas que estão no isolamento, sejam elas indígenas ou não indígenas, elas clamam por uma presença do poder público com garantia de segurança alimentar, com garantia de saúde, com garantia de educação. E a experiência da Amazônia do Acre é que durante 2 séculos não se conseguiu fazer isso por via aérea e hoje, muito precariamente, consegue-se fazer por via fluvial. Ricardo, eu posso te fazer um convite? Por favor. Eu queria convidar você a trazer esse debate para o AC24 Agro, para o Agro 24 Cast,
Nós não vamos chegar a um entendimento aqui, mas eu acho que a gente pode ampliar esse debate. Eu garanto a você que essa integração com o Peru, via Marechal Thaumaturgo, vai movimentar muito. Porque a polêmica, eu quero que você já se prepare, porque vai ser muita polêmica, não vai ser pouca. Eu diria que extrapola as fronteiras do Brasil. Certamente. Você não tenha dúvidas que isso vai acontecer. Para você ter ideia, hoje já existem empresas peruanas dispostas a operar no trecho Pucallpa a Cruzeiro do Sul. A região de Pucallpa, departamento de Ucayali, é uma região muito rica. O que nós presenciamos em Pucallpa? Nós presenciamos uma economia extremamente ativa. Só na municipalidade de Pucallpa tem 120 mil hectares de palma de dendê plantadas. Seja em grandes empreendimentos empresariais, ou seja em comunidades tradicionais ou indígenas, que extraem de lá óleo para exportação continuamente. Da mesma maneira, eles têm uma demanda muito grande por consumir proteína animal, seja carne bovina, seja carne suína, seja de aves, que o Brasil poderia estar vendendo para eles. Essa mesma região é altamente produtora de cítricos, de verduras, de hortaliças que poderiam estar chegando para cá. Um dos principais problemas da região de Ucayali chama-se pedra, excesso de pedra. E um dos principais problemas que o Acre tem é a ausência de pedra. Então, são essas perspectivas, ou seja, é unir o que o Peru tem a nos ofertar e entregar aquilo que a gente tem a ofertar e criar realmente esse intercâmbio para ampliar a produção local. Bom, eu vou assumir que eu vou pegar carão, porque já estão aqui 45 minutos, mas eu não tenho problema não. Eu vou levar carão, mas eu não posso perder a oportunidade de falar com você sobre a ferrovia. Ferrovia, nós estamos em novembro, pelo menos até fevereiro, março, estava na agenda, estava uma coisa intensa. A China referendando os estudos. E aí? Saiu da agenda? Como é que está isso aí? Permanece na agenda, que foi feito já as tratativas técnicas, o acordo Brasil-China, para a realização dos estudos. Em média, uns estudos dessa magnitude, eles levam em torno de 12 a 18 meses. E nós acreditamos que nesse intervalo de tempo estará gestada todos os estudos. Aí o porquê sempre venho colocando que é prematuro, dizer a ferrovia vai passar pelo Alto Acre, a ferrovia vai passar pelo Juruá. Serão os estudos que apontarão qual a rota mais viável para viabilizar esse transporte via férrea, mas é uma realidade hoje que a gente temos que admitir. Na mesma linha, o Ministério dos Transportes do Brasil contratou uma empresa para atualizar o Plano Nacional de Transporte e Logística, que é o Plano de Logística Brasil 2050. Então, nesse momento, tem muita coisa acontecendo em termos de estudos. Em paralelo, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em parceria com o IBAN, está realizando, finalizou já o diagnóstico para a elaboração do Plano de Integração e Desenvolvimento Fronteiriço. O próprio Ministério das Relações Exteriores está discutindo com o governo peruano e o governo brasileiro a implantação da Zona de Integração Fronteiriça Centro, que é integrar o Acre com o Ucayali. Então, tem muita coisa em evolução acontecendo simultaneamente. E nós acreditamos que até o final de 2026 nós já tenhamos cenários assim, muito mais concretos para estar apresentando à sociedade. Ô, Ricardo, vocês, nas conversas, reuniões e fóruns, já tem uma estimativa de quanto que essa ferrovia vai custar? Não, infelizmente não. Não? O que a gente tem hoje é projetos que já estão em andamento de rodovias de ferrovias dentro do estado do Pará. Então, tem muitos procedimentos já ocorrendo, mas todos eles em formato de parcerias público-privada. Então, não é recurso público que está sendo injetado, são recursos de parcerias que vêm, faz e exploram a concessão daquela via durante alguns anos. Então, esses estudos indicarão qual o custo médio dessas ferrovias por trecho, e nós acreditamos que ao final dos estudos, até o ano que vem, deveríamos ter algo muito concreto nesse sentido. E o acreano ele tem que se apropriar dessa discussão. O governo federal, através do Ministério do Planejamento e Orçamento, ele tem feito questão de colocar que não se trata de corredores de integração, são rotas de integração dentro de uma nova lógica, dentro de uma nova abordagem que o MPO vem adotando, porque quando você trata com rota, você leva o lado humano do processo.
E é com essa linha que se trabalha uma rede de rotas de integração, seja pelo Amapá, seja pelo Amazonas, seja pelo Acre, Rondônia, com Peru e Bolívia. Então, tudo isso vai acontecer. A Rota 4, que é por Porto Moutinho, já está bem avançada, a ponte está em fase final de conclusão. Mas faz parte do quadrante Rondon, não? Não, ela já é a Rota 4. O quadrante Rondon é a Rota 3, que tem 3 braços. Esse que sai aqui pelo Acre, um que sai por dentro de Rondônia, Guajará-Mirim, e um que sobe em direção a Mato Grosso. Então, é uma verdadeira teia de aranha para abraçar tudo isso. E é esse entendimento que o acreano, que o empresário acreano, que as autoridades devem ter. Ou seja, nós temos hoje uma capacidade de interligação com a América Latina muito mais forte do que no passado. Ou seja, vivemos durante anos de costa para o Peru, vivemos durante anos de costa para a Bolívia. E agora é preciso admitir que é mais fácil, mais prudente, direcionar a capacidade produtiva do Acre para atender às demandas do mercado peruano do que querer concorrer com a São Paulo, com Goiás, com Mato Grosso. Perfeito. Ricardo, eu queria agradecer a tua presença aqui. Sempre você pode perceber, e eu peço até desculpa também ao telespectador, ao internauta, porque são muitos temas e cada um deles daria para ser um programa específico, né? Mas, de qualquer maneira, eu reforço o convite para que a gente coloque novamente esse tema da integração com o Peru via Marechal Thaumaturgo, que eu acho que isso é de interesse público, de uma dimensão que a gente talvez nem se atente para isso, né? Então, e mexe com muitos atores. Eu acho que é, inclusive, uma função nossa, uma missão nossa, colocar o tema para o debate público para que as pessoas possam ir formando uma opinião, né? Isso é importante. Perfeito. Eu também vou estender o convite. Estamos trabalhando para, no início de dezembro, fazemos uma reunião com as populações na região do Jurá para iniciar esse debate. Nós entendemos que é um diálogo que precisa ser feito de maneira muito responsável, muito comprometida, e já iniciamos os convites para que possamos sentar já em dezembro agora, lançar a ideia, colocar de maneira bem prática, ouvir as perspectivas das comunidades, entender que pontos precisam ser melhor trabalhados, mas entender também que todas essas comunidades hoje, elas precisam ter um olhar muito objetivo de como a gente vai garantir com que elas tenham acesso aos mercados. Não é aceitável que uma região como o Jordão permaneça isolada com aquela população à mercê do seu próprio destino. Ou como não é aceitável que uma região como o Marechal Thaumaturgo a gente admita que 1 quilo de frango lá custe R$80, enquanto aqui na região do Baixo Acre... Podemos substituir o frango por outros elementos ali. Podemos, não? São discussões que precisam ser feitas, mas para isso precisamos ouvir a população local. O que a população local espera? O que as comunidades gostariam de ver? E eu acredito que temos um governo hoje que tem essa maturidade de estar disposto ao diálogo, de ouvir as comunidades, de ouvir os demais atores envolvidos no processo, para construir uma solução que seja a melhor para todos. Perfeito. Ricardo, muito obrigado novamente pela tua participação aqui. Muito obrigado mesmo. Gratidão. Bom, e assim nós encerramos esta edição. Queria agradecer imensamente a sua audiência e eu conto com ela na próxima edição do Agro 24 Cast.